Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando como uma empresa não deve fazer um jogo de mundo aberto. Essa empresa, no caso, é a Ubisoft, e o jogo que eu critiquei bastante foi o Far Cry 5, que foi uma decepção muito grande para mim, e enfim. Se você quiser conferir um pouco dessa crítica que eu fiz ao Far Cry 5 e à Ubisoft como um todo, é só clicar no link que vai aparecer aqui no card para você ser direcionado para esse vídeo. Mas hoje eu quero tecer elogios e também dizer como se faz um jogo de mundo aberto. A gente não quer só jogar problema aqui na internet, né? Então a gente falou pontos negativos do Far Cry 5, que é um jogo de mundo aberto, falamos o quão genérico ele é, e hoje eu quero falar sobre a magnitude que é o mundo aberto de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Recentemente a gente teve o lançamento do The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, né? Eu tô até com a cópia aqui, até no plastiquinho ainda, não cheguei a abrir, porque eu decidi rejogar o Zelda Breath of the Wild. Mas assim, eu vou jogando ele aqui um pouquinho, e quando chegar o Tears of the Kingdom, eu paro de jogar o Breath of the Wild e vou pro novo título da série, né? Como eu já terminei a campanha do Breath of the Wild há muito tempo atrás, eu não tô com essa obrigação, esse sentimento de eu tenho que terminar. Eu tava jogando simplesmente passeando pelo mundo ali. Acontece que eu acabei me viciando no jogo de novo, né? Porque não é a primeira vez que eu jogo. Acabei me viciando no jogo de novo e ainda não consegui migrar pro novo Zelda. Eu ainda tô preso no Breath of the Wild. Tô jogando do zero tudo de novo, pegando todos os itens, tentando encontrar todas as shrines. Por enquanto não tô usando nenhum guia da internet, mas eu sei que vai chegar um ponto em que eu vou precisar para poder encontrar as shrines mais escondidas. Tô subindo em todas as torres. Até agora eu fiz o tutorial do jogo e tô passeando no mundo, não tô fazendo nenhuma main quest, acho que nem side quest eu devo ter feito muitas ainda. Tô explorando o mapa de forma bem à vontade, sem usar guia, porque eu acho que faz parte da experiência do Zelda a exploração. E aqui começam os meus elogios ao The Legend of Zelda Breath of the Wild, que todo mundo tá cansado de saber que é um jogo magnífico, mas eu quero colocar minha dose aqui de contribuição na internet, né, falar um pouco sobre esse jogo. O Zelda Breath of the Wild, como eu falei, ele é um jogo antes de resgatar a Princesa Zelda, antes de destruir Ganon, antes de acabar com as ameaças daquela região, antes de tudo isso, é um jogo sobre exploração. E isso é o mais interessante desse jogo, porque ele é um jogo que se propõe a ser explorado e te recompensa por explorar aquele mundo. Ele não é um jogo que tem medo de ser explorado. Ele utiliza o mínimo possível de recursos como aquelas paredes invisíveis para que você não explore certos pontos do mapa. Até o momento eu não encontrei esse tipo de recurso que os desenvolvedores usam para limitar, né, o mapa. É lógico que ele tem um limite, mas no meio ali do mundo do Zelda eu ainda não encontrei esse tipo de recurso para te limitar a acessar alguma área. Até agora, tudo que eu quis acessar, eu consegui acessar, mesmo que com muito esforço. E quando eu falo isso, não é só uma exploração horizontal ali, árvores, mato, rios, isso tem de monte no jogo e é sempre muito lindo, mas o jogo, ele tem uma exploração que vai além disso, e isso eu tô falando do Breath of the Wild, tá? Eu sei que o Tears of the Kingdom extrapola isso e coloca isso num outro nível, pelo que eu pude ver nos trailers, né? Mas ainda não vi nada sobre o jogo. Mas já no Breath of the Wild, você tem uma exploração vertical muito interessante com a escalada. E isso me fez lembrar de novo de The Elder Scrolls V Skyrim. Eu já citei Skyrim no último vídeo que eu fiz, e o Skyrim tá aparecendo nesse vídeo de novo, só que por um outro motivo. O Skyrim realmente é um jogo muito incrível. E ele também é um jogo que se permite ser explorado. Skyrim dá para você explorar muita coisa, dá para você subir as montanhas de cavalo, só que o jogo ele não criou uma mecânica específica para ser explorado dessa forma. Ele simplesmente, isso falando de Skyrim, tá? Ele simplesmente evitou colocar barreiras, né, para o jogador, só que ele não deu mecânicas o suficiente para que o jogador explorasse aquele mundo como um todo. Então o que ele fez faz o que você quiser com o que você tem. Conclusão, a gente tem uma gameplay de Skyrim onde o jogador sobe as montanhas meio que pulando e enfiando as pedras e meio que bugando e vai subindo, ou sobe a cavalo, bugando totalmente. Para resumir o que eu tô querendo dizer, o Skyrim ele é um jogo que se permite ser explorado tanto horizontalmente quanto verticalmente, no caso de subir as montanhas, só que a mecânica do jogo é meio feia para isso. Você vai bugando e vai subindo as montanhas, né? Ele não tem uma mecânica específica para isso. Já no Breath of the Wild, você tem a mecânica de escalada, utilizando a barra de estamina. Então você consegue ir escalando os mapas, escalando as montanhas, escalando pontos altos do jogo, utilizando tanto a mecânica de escalada,
quanto a mecânica do Paraglider, né? Que é aquela asa delta, né, que o Link usa para poder planar, que inclusive adiciona uma dinâmica linda para o jogo, gostosíssima de se jogar. Isso tudo faz com que aquele mundo que foi feito para ser explorado seja gostoso de ser explorado. Entende o que eu estou querendo dizer? Diferente, por exemplo, e talvez, como eu citei como exemplo o Skyrim, né, fiz essa comparação, talvez o Skyrim ele seja um jogo muito aberto, que te permite explorar muito, ele é muito imersivo, né, nessa proposta de ter essa ambientação mais medieval, mas ao mesmo tempo parece que ele não te dá recurso suficiente para explorar ele. Então nem sempre a exploração de Skyrim é gostosa de se fazer. É recompensador pelas coisas que você vê, a aurora boreal, e você vê itens ali que te remetem a esse cenário medieval, isso é muito legal de se vivenciar, de se experienciar em um jogo, mas o subir a montanha, por exemplo, no Skyrim não é tão legal, e o descer a montanha também não é uma coisa muito satisfatória. Já no Zelda, no Breath of the Wild, essa mecânica, o jogo te oferece mecânicas simples, mas extremamente eficientes na exploração desse mundo. E ainda falando do mundo aberto de Zelda, cara, uma coisa que eu acho impressionante é o fato de que em todo lugar que você for no jogo, você vai encontrar alguma coisa. Ou você vai encontrar aqueles bichinhos que dão Korok Seed, ou você vai encontrar um baú, ou você vai encontrar um acampamento de inimigo, ou você vai encontrar, cara, o que for, você sempre vai encontrar alguma coisa, independente do lugar que você for no mapa. Pode pegar qualquer ponto no mapa, marcar aleatoriamente e correr, que no meio do caminho, entre o ponto em que você está e o ponto em que você quer chegar, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa interessante para se fazer, para se observar, para se experienciar naquele mundo. E isso é muito legal, porque ele te dá margem para você jogar ele da forma que você bem entender. A gente tem muito jogo que utiliza esse conceito de sandbox, né? Ou seja, o conceito de mundo aberto, só que ele é bem amarrado. Então você tem um sistema de missões, de novo, eu cito os jogos da Ubisoft, como eu falei no último vídeo, você tem aquele sisteminha de missão que é bem amarrado, sabe? Então você tem uma liberdade para explorar o mundo, mas no fim, cara, essa liberdade ela serve, por exemplo, no Watch Dogs, para você escolher se você vai pela rua X ou pela rua Y. Mas o ponto que você vai chegar é sempre o mesmo, da mesma forma, e praticamente na mesma ordem. No The Legend of Zelda Breath of the Wild, você consegue, além de escolher por qual caminho você vai acessar, você muitas vezes consegue escolher como você vai chegar, se é com paraglider, se é por cima, se é por baixo, se é a cavalo, se é andando, se é surfando por cima do escudo. Não sei se vocês sabem, mas tem como surfar no escudo do Breath of the Wild. Eu demorei para descobrir isso, então fica a dica caso você não tenha descoberto essa mecânica ainda. E o mais interessante disso tudo, você escolhe a ordem que você quer fazer as coisas. Você não precisa matar a Divine Beast número 1, a 2, a 3, a 4 e depois ir pro final. Você pode simplesmente pular essas 4 Divine Beasts e ir direto pro final do jogo. Tô querendo evitar aqui falar o que é o final, mas é meio previsível, né, falando de Zelda. Você pode matar 2 Divine Beasts e ir pro final. A ordem que você faz as Divine Beasts também. Enfim, você escolhe como você quer explorar aquele mundo. Como eu falei pra vocês, eu tô jogando esse jogo faz uns 3 dias que eu tô jogando muito esse jogo. Tô jogando bastante, né, nas minhas folgas do trabalho. E eu nem sequer tô fazendo as missões principais ainda. Tô me divertindo muito só de explorar o mapa. E um jogo que consegue fazer isso, consegue fazer você explorar o mapa, sem nem ao menos ter um sistema de conquista, porque o Nintendo Switch não tem sistema de conquista, merece um mérito. Não por não ter um sistema de conquista, mas por te fazer querer explorar aquele mundo, mesmo que você não tenha recompensas, como por exemplo conquistas, porque você tem muitas recompensas in-game, você tem muitas experiências in-game, então isso é extremamente satisfatório. É um jogo extremamente dinâmico que de uma forma ou de outra te faz usar os muitos itens que ele tem naquele mundo ali. Exemplo, se você quiser ir num mapa que é muito gelado, uma das possibilidades é que você faça uma receita utilizando pimenta. Você vai ficar com o corpo aquecido e consegue ir nesse local gelado. Ou você pode, por exemplo, utilizar um set de armadura que te permite transitar naquele mapa mais gelado ali, né, nos pontos de neve do jogo. Ou seja, nesse ponto, o jogo já te estimulou a usar ou uma mecânica de misturar comida, né, para você poder fazer esse alimento que te dá aquecimento no corpo, ou utilizar um set diferente, ou então fazer fogo, enfim. Só nesse ponto o jogo te obrigou, de certa forma, caso você queira explorar aquele mapa, o jogo te conduziu a tentar explorar um pouco dos itens que ele tem. Um outro ponto, ainda falando de itens, é que as espadas no jogo, com exceção de uma, elas quebram. Então você vai usando, chega uma hora que ela quebra e você tem que trocar para outra espada. Isso é um ponto
ou pode ser muito positivo, né? Aí eu seguiria nesse argumento que eu estou dizendo, que ele é um jogo extremamente dinâmico, que te estimula a utilizar diversos itens que você tem no inventário. Então não é aquele tipo de jogo que você só acumula, e muitas vezes você nem usa as coisas que você tem, só vai acumulando ali e é isso. Não, o jogo ele te estimula a usar diferentes sets, diferentes espadas, porque elas quebram, experimentar combinações de alimento, que é muito legal também no jogo. Quem fez o teste de descobrir novas receitas jogando as coisas no caldeirão sabe que é muito divertido isso. Mas essa questão de espada é um pouco controversa, né? Talvez se tivesse uma mecânica de você ir num ferreiro e consertar, ou algum item que você pudesse consertar a espada, seria interessante. Não sei, esse é um ponto que eu deixo em aberto para que vocês possam opinar. Eu não gosto nem desgosto, eu simplesmente me acostumei com essa mecânica das espadas quebrarem. Para mim é algo natural no jogo, me acostumei com isso e vida que segue. Mas pode ser que no primeiro momento você estranhe muito isso, como eu estranhava. Só que uma coisa é fato. Essa mecânica te estimula a estar sempre experimentando armas novas, sempre utilizando espadas novas. Em muitos jogos, eu nem experimentava usar, por exemplo, o Battle Axe, né, o machado de batalha. Eu sempre ficava na espadinha ali, one-handed. Só que no Zelda chega uma hora que, por exemplo, eu só tinha a Great Sword, né, a espada de 2 mãos. Aí eu usava o que eu tinha, então eu explorava um estilo de jogabilidade diferente. Ou então usava o Battle Axe, né, o machado de batalha. Eu não curto muito usar machado, mas como é o que tinha ali, eu acabava usando. Então, nesse ponto é interessante. O jogo tem muitos coletáveis, eles são muito divertidos de serem coletados, eles são muito úteis, como por exemplo os Korok Seeds, né, que eles servem para aumentar espaços no seu inventário. As Shrines, por exemplo, toda vez que você conclui uma Shrine, que é um templo com um puzzle dentro, você ganha pontos que ao você juntar 4 Spirit Orbs, né, você consegue trocar por ou um coraçãozinho a mais de vida, ou você consegue aumentar um pouco o seu círculo ali de estamina. Então são coisas que são satisfatórias de serem feitas, e quando você faz, você é muito bem recompensado, né? Porque isso reflete diretamente em atributos para o seu personagem. Então explorar o mundo te torna mais forte. Além de que todo o mundo do Zelda Breath of the Wild é um espetáculo à parte visualmente falando. Mesmo que você não encontre nada, o que eu acho muito difícil, ainda tem a parte do espetáculo visual. E é lindo a gente observar aquele mundo, é lindo a gente observar como foi construído e como cada coisinha, cada pedrinha foi pensada para estar naquele lugar. E isso eu estou falando literalmente. É como se cada componente ali na natureza fosse pensado e fosse refletido pelos desenvolvedores para que estivesse ali, para que encaixasse naquele ponto e para que fizesse sentido para a harmonia daquele jogo. Então, se você tem um Nintendo Switch ou tem a possibilidade, né, de jogar o Zelda, eu recomendo fortemente. Eu sei que, embora seja um jogo bem popular de nome, eu acredito que tenha muita gente que não tenha jogado ainda aqui no Brasil, muito por conta dos valores que a Nintendo tem praticado aqui nas nossas terras, que é algo que torna o acesso a esses jogos extremamente complicado. No meu caso mesmo, o que me fez manter o Switch por tanto tempo foi esse lançamento do Tears of the Kingdom, porque chegou uma hora que eu falei, cara, eu não vou mais comprar jogo pro Switch, e foi o que eu fiz, né, até sair o Tears of the Kingdom, que aí eu decidi abrir um pouco a carteira e me dar esse presente que eu estava querendo jogar há tanto tempo. Acho que é o lançamento que eu mais estava esperando entre todos os lançamentos, porque a indústria de games como um todo tem me decepcionado muito, e a gente vai fazer mais vídeos falando sobre isso, mas na Nintendo e no Zelda especificamente, dá pra gente esperar que quase sempre vem uma surpresa muito grata, assim, a gente é recompensado por esperar o lançamento. Fica minha crítica aqui a esses valores que são praticados aqui no Brasil pela Nintendo. Eu acredito que não seja exclusivamente somente a Nintendo que tem culpa nisso, eu acredito que boa parte disso vem da alta taxação das coisas que a gente tem vindas de fora aqui para o Brasil, mas isso também é assunto para um outro vídeo que a gente pode discorrer um pouco mais sobre esse tema, certo? Nesse vídeo eu queria mesmo falar sobre o mundo aberto do The Legend of Zelda Breath of the Wild. Queria deixar essa homenagem para esse jogo tão incrível. A gente pode também fazer um outro vídeo aqui no canal falando de outros aspectos desse jogo, mas quando a gente fala de Breath of the Wild, a gente pensa muito nessa questão da liberdade, da exploração. Eu queria deixar isso registrado antes de jogar o Tears of the Kingdom, né? Então, essa análise toda foi feita sem comparar com o Tears of the Kingdom. Eu nem sei o que tem no Tears of the Kingdom. Então, vai ser bem interessante depois a gente voltar aqui de novo e fazer um novo vídeo falando, né, de uma perspectiva de quem jogou aí os dois jogos, né? Por enquanto, só joguei o Breath of the Wild e, inclusive, já me diverti muito no passado com esse jogo e ainda estou me divertindo muito com ele. E não é nenhum exagero dizer que esse é o melhor Zelda de todos os tempos. O Nintendo Switch, ele tem isso, cara. Ignorando os preços caros, que é uma coisa muito difícil de ser ignorada, mas vamos tentar ignorar isso por enquanto.
Ele é uma plataforma que reúne jogos que não é exagero dizer que são os melhores jogos da franquia. Não é exagero dizer que o Breath of the Wild é o melhor Zelda. Não é exagero dizer que o Mario Kart 8 é o melhor Mario Kart. Não é exagero dizer que o Super Smash Bros. Ultimate é o melhor Super Smash Bros. Pessoas podem discordar, pessoas podem concordar, mas não é um exagero colocar esses jogos no topo. E o Nintendo Switch reúne esses grandes títulos, o que é algo extremamente recompensador para quem joga videogame, né? Realmente é legal você ter uma plataforma ali que tem títulos incríveis. Não são todas as plataformas que conseguem reunir tantos jogos de altíssimo nível assim ao longo da história aí, da linha do tempo dos videogames. Não fosse esses preços tão caros, a Nintendo seria uma empresa queridinha aqui no Brasil também, como já foi no passado. Bom, esse foi o vídeo sobre The Legend of Zelda Breath of the Wild e eu tô aberto à discussão. Se você discorda de alguma coisa que eu falei ou concorda com algum ponto e quer deixar isso registrado, utilize os campos dos comentários aqui embaixo para deixar o seu ponto de vista sobre esse jogo. Se você está chegando por aqui agora, não se esquece de se inscrever no canal, isso ajuda muito, 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 muito mesmo o pequeno produtor de conteúdo. Ajuda a gente a conseguir alguma expressão nessa plataforma que é um ambiente tão competitivo, né? Mas é isso. Um grande abraço, até a próxima e fui!